para o nosso amado e armado Rio de Janeiro, onde é por lá, pessoal, que o governo do estado realizou a maior operação da história contra receptação de celulares, ao que tudo indica, né? Rodrigo Vigan tem todas as informações. Fala, Vigan. Beleza, mestre? Tudo bem, Marinho? Beleza, mestre? Palavra é sua aqui. Traz aqui o panorama, por favor. Por favor. Tudo bem, Marinho? Bom dia pra você, pra rapaziada aí do sofá, nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Ô, Marinho, a gente sempre fala aqui no microfone do Morning Show, né, que se a criminalidade revertesse essa criatividade para bons feitos e não para os mal feitos, para questões positivas, para o crescimento, para o desenvolvimento do país, certamente seríamos uma nação bem melhor. Pois bem, curso online para desbloqueio de celular roubado e furtado. É isso que fazia o cabeça dessa quadrilha, que foi preso em março desse ano, que ajudou, inclusive, a deflagração da operação desta segunda-feira, que está sendo apontada pela Polícia do Rio de Janeiro como a maior, a mais importante de toda a história contra esse crime cada vez mais frequente nas grandes cidades brasileiras, nas metrópoles nacionais. Furto e roubo de celulares. Essa quadrilha era repleta de ramificações. Roubava e furtava, e depois tinha toda uma técnica, tinha todo um aparato, tinha todo um enlace, né? Um link para a receptação e principalmente para o desbloqueio desses aparelhos celulares. E esse criminoso ao qual citei, o Alan Gonçalves, preso em março, era ele quem dava para os seus alunos na internet esses cursos para ensinar a desbloquear aqueles aparelhos roubados e furtados no território fluminense. Mas é tudo entremeado, tudo junto e misturado. É uma quadrilha com caráter nacional. Logo mais teremos o balanço dessa mega operação das Forças de Segurança do Rio de Janeiro em parceria com as polícias de 10 estados brasileiros. Aí tem São Paulo, tem Minas Gerais, tem Paraná, tem Santa Catarina, Piauí, Maranhão, para o cumprimento de 132 mandados de busca e apreensão contra essa organização criminosa com atuação nacional, com atuação nesses 11 estados brasileiros. Meu caro Marinho, preste bastante atenção nesses números. Vamos por partes, como se diz lá nas comissões na capital federal. Essa operação desta segunda-feira, no começo dessa semana, faz parte de uma ação permanente da Polícia do Rio de Janeiro contra esse tipo de crime que apavora moradores do Rio e também das grandes cidades brasileiras. A operação da Polícia do Rio de Janeiro já recuperou 10 mil aparelhos celulares. Desses 10 mil, 2.600 já foram devolvidos aos verdadeiros donos. 1.600 serão devolvidos a partir desta terça-feira. É a Operação Rastreio. E um detalhe, desde o início dessa operação, que já tem muitos meses por aqui, 700 criminosos especializados em furtar, roubar, receptar e desbloquear esses aparelhos já foram presos somente pela Polícia do Rio de Janeiro. Meu caro Marinho, tenho certeza que andar em São Paulo também com o celular na mão é um risco elevadíssimo, não é não? Total, não dá para subestimar a maldade e também a imprevisibilidade de tantos desses bandidos. Mas pelo menos as 2 vezes que eu tive aí os meus celulares furtados foi em solo carioca. Então, enfim, parece que os bandidos desconhecem fronteiras e é um problema nacional definitivamente. Mas bom saber que a polícia está nesse caminho aí. Agradecendo o Rodrigo Vigan pela presença aqui no Morning Show. Agora, enfim, de novo, cobramos quando erram ou se omitem, tem que exaltar quando realmente devolvem na mesma medida a cobrança e a fiscalização contra os bandidos, né, David? Sem dúvida, e a gente vê um curso sendo realizado para que eles possam ali desenvolver habilidades para desbloquear os aparelhos. Hoje, nas ações dos bandidos, muitas vezes a gente vê que, além do celular que eles querem levar, eles muitas vezes pedem a senha, e caso a pessoa não fale a senha correta, pode levar um tiro na cabeça. E por isso que é o cerne da nossa discussão aqui hoje nesse programa, né? Que realmente a gente precisa que leis mais efetivas sejam aplicadas contra esses criminosos para que a gente possa tentar frear tanta criminalidade que tem acontecido no nosso país, e somente com punição séria que a gente vai conseguir isso. 132 mandados judiciais em 11 estados diferentes, uma operação realmente colossal. Mano Ferreira. É fundamental notar a estrutura complexa que essas redes criminosas adquirem. A gente está falando de uma empresa que está investindo no capital humano dos seus funcionários. Na prática, é isso, só que tudo isso
em função do crime. Então, são empresas criminosas com funcionários criminosos, com custos criminosos para a capacitação da mão de obra. É surreal o que a gente está vivendo. Por isso, a gente precisa ter uma abordagem que consiga encarar essas fontes de financiamento, como é que essas redes complexas do crime se estruturam de um ponto de vista da lógica econômica, porque são pessoas que estão fazendo uma escolha racional em busca de lucratividade por meio do crime. Então, o Estado precisa olhar para isso e pensar como é que eu esvazio a lucratividade dessa atividade aqui. E a gente precisa que as operações policiais se somem a outros esforços regulatórios que façam com que o mercado legal, ilícito, honesto, seja mais lucrativo do que o mercado ilegal. E fique claro que o Rio de Janeiro ia se tornando também uma espécie de hub desse tipo de crime no país, porque o Comando Vermelho controla o varejo do roubo, das receptações, né, doutora Luciana? As lojas receptadoras eram o lavador final do esquema, né, e os hackers ofereciam o serviço de desbloqueio. Então, a Operação Rastreio tem que ser exaltada e vai atacando o elo de onde o crime realmente ganha dinheiro, não o ladrão de moto, né, mas esse receptador organizado, né, organizadíssimo, que, pelo visto, sofreu um baita baque hoje. Nós estamos vendo toda uma cadeia criminosa, Marinho, que envolve o criminoso que vende curso. Nós estamos vendo aqui uma aparência de legalidade para ocultar um ato criminoso. Ele vende o curso aos clientes que buscam ter esse conhecimento e na ponta as empresas, as lojas, os quiosques que adquirem esses aparelhos agora desbloqueados como se fossem fruto de uma origem lícita. Então, é preciso sim essa atuação no combate, na repressão desse tipo de crime, porque aqui nós estamos falando da questão, não é só para o mercado, para a economia, como o Mano salientou, mas também da nossa segurança na rua. Hoje, a gente é vítima de latrocínios porque você se recusa a dar a senha do seu aparelho celular. Ninguém mais anda na rua com segurança porque você não consegue falar ao seu telefone celular. Você mesmo, Maria, acabou de dizer que no Rio de Janeiro você já teve 2 vezes seu aparelho roubado. E por isso que eu trago o ponto de realmente haver uma legislação vigente que realmente puna essas pessoas. Porque, por exemplo, existe uma medida do governo para que o crime de receptação, a pena possa ser endurecida. Então, de fato, esses movimentos precisam ser feitos para que a gente possa desestimular ações como essa que a gente tem visto no Rio de Janeiro. Então, a gente pode ter apenas o aumento da pena, não uma nova lei, porque existe já roubo, já existe o crime de receptação, já existe latrocínio. Então, você pode trazer ali uma agravante no tipo penal já existente, sem uma nova lei, sem uma discussão, por exemplo, que nós estamos tendo arrastada desse PL, e sim aproveitar o texto normativo que já existe e recrudescer o que está lá. Aí eu concordo.